Olá, o que é o TDAH? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo vamos abordar o assunto TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falando sobre os principais sintomas e um pouco do seu histórico. Bom, o TDAH é um transtorno de comportamento. A sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E parte dos seus sintomas são, primeira coisa, uma maior dificuldade em manter o foco, nas coisas que têm menos interesse. Por exemplo, todos nós temos um problema, temos o desafio de se manter focado em assuntos que não nos dão tanto prazer assim, tanto interesse. Pessoas com TDAH têm uma maior dificuldade nessa atividade devido ao déficit da disponibilidade de dopamina. O problema no TDAH central se relaciona à dopamina, que é o neuromodulador, e vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco. E é o neuromodulador principal envolvido no processo de foco, na competência de foco. Então, um dos principais problemas do TDAH é a sua habilidade de focar. Bom, esse é um dos sintomas. No entanto, pessoas, crianças e adultos, crianças com TDAH, conseguem sim desenvolver um hiperfoco. Ter TDAH não quer dizer que você não consiga focar, tá? Você consegue desenvolver o hiperfoco, mas nas coisas que você realmente ama fazer, que você gosta muito. Por quê? Porque você gostar muito da atividade faz com que naturalmente aumentem os níveis de dopamina e assim você consegue focar e fica um processo de retroalimentação, uma forma de dizer isso, tá? Um outro sintoma muito característicos também do TDAH é a alteração na percepção de tempo. Tá? Quem tem o TDAH, criança com TDAH, tem um problema na percepção de tempo e o adulto também, de certa forma. Qual é o problema, a característica de percepção de tempo? Bom, para o nosso cérebro entender que o tempo decorreu, utiliza vários sistemas para isso. Quem tem o TDAH pelo problema da dopamina, ele acaba tendo um problema na mensuração do tempo. Ele superestima a passagem do tempo, por exemplo. Com isso, acaba se atrasando para muitos compromissos, é uma característica, vamos falar daqui a pouco, se atrasando, e acaba tendo problema social nesse nosso mundo moderno agora, atual, tanto a criança como o adulto, problema em gerar os resultados e responder às exigências sociais atuais que são muito focadas em entregas, em horários, etc. Então, tem esse problema na percepção do tempo, também como sintomas principais. Um outro que acaba gerando um outro sintoma também, uma outra característica que são os atrasos frequentes, Um outro ponto também importante é a organização abaixo da média. Tem uma maior dificuldade de se organizar. Uma das características na organização é a utilização do sistema de pilhas, Separem pilhas para a sua organização, só que mesmo esse sistema de pilhas, que mesmo as pessoas sem TDAH também utilizam, para eles acabam não funcionando. Para as pessoas que têm TDAH, o mesmo sistema de pilhas, por mais que utilizem com frequência, acaba não funcionando também. E tem também como sintoma uma característica na deficiência da memória de trabalho. Quando nós falamos de TDAH, geralmente as pessoas pensam deficiência de memória, mas na verdade não é memória de maneira global, existem muitos tipos de memória. A deficiência específica, a alteração específica no caso do TDAH, se encontra na deficiência da memória de trabalho, é um tipo de memória. Memória de trabalho é a memória que dura de milissegundos a 2, 3 minutos, por exemplo. É a memória que você utiliza, por exemplo, quando pretende gravar o celular de alguém. Quando alguém fala o número, você guarda e acabou, você já esquece aquilo ali. A memória de trabalho é como se fosse o gerente geral. Ela é que decide, em meio a tanta informação, o que de fato vai ser desenvolvido por uma memória de curto prazo ou de longo prazo e o que vai ser esquecido, tá? Memória de trabalho. Então nós temos um problema também na memória de trabalho, crianças que têm o TDAH. Falando de um histórico rápido sobre o TDAH, também outras características, ele tem o TDAH tem um forte componente genético, Então, se você adulto tem TDAH, o seu filho tem as chances ali, segundo algumas estatísticas, algumas fontes, de 50% a 75% de chance de ter também o TDAH. Então, tem um forte componente genético, tá? Bom, a taxa de crianças no mundo com TDAH tem uma variabilidade segundo as referências bibliográficas, mas uma das atuais é 10%, tá? Então 10% das crianças do mundo tem TDAH, beleza?
E uma outra observação importante sobre o TDAH também, geralmente nós imaginamos que o TDAH seja um fator determinante de inteligência. Ou seja, se a pessoa tem TDAH, ela tem uma menor inteligência. Ou se ela não tem, ela tem uma maior inteligência. Na verdade, não existe essa correlação direta com o QI. Então nós temos pessoas com TDAH de altos QIs e pessoas com TDAH com baixos QIs, assim como sem o TDAH também. Tá? Esse foi um vídeo rápido sobre o TDAH, sobre as características principais do TDAH. Fica ligado aqui na descrição desse vídeo sobre nossos acessos para você conhecer outros vídeos, conhecer o método da hipermemória. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve no canal para você receber outros conteúdos para aprender a desenvolver sua memória, seu foco e a sua aprendizagem, aprendendo a estudar de maneira realmente eficiente. A gente vai se ver em outros vídeos. Um grande abraço.